A palavra que eu quero trazer nessa tarde, ela leva o nome de a sala de espera. E através dessa palavra, eu gostaria de trazer essa palavra para você em duas perspectivas diferentes. A sala de espera como um lugar onde o Senhor nos conduz no momento de aflição. A sala de espera também como o lugar aonde o Senhor nos conduz até que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. E no momento em que nós estivermos na sala de espera, o Senhor vai trabalhar a nossa fé, Ele vai trabalhar a nossa confiança nos momentos de aflição. Mas o Senhor também trabalhará nas nossas vidas o aperfeiçoamento, o moldar, o forjar do Senhor, para que nós possamos viver todas as promessas que Ele tem a nosso respeito. E durante essa palavra, nós, além de vermos a sala de espera, nós vamos entender o que acontece nas nossas vidas quando nós estamos ali mesmo localizados na sala de espera de Deus. E existem 3 coisas que nós aprendemos quando nós estamos na sala de espera. A primeira delas é aquietar a nossa alma. A segunda dela é ouvir a voz de Deus. E a terceira dela é aprender que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia lá em Jó 1. A gente vai ler do versículo 13 ao versículo 22. Mas antes que a gente possa ler esse texto, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça aí mesmo onde você está. Você também que está nos assistindo aí de forma online, eu quero convidar você neste momento a estar em espírito de oração, para que a gente possa realmente receber o maná que o Senhor tem para nós nessa tarde. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor as nossas vidas. Nós clamamos a Ti que todas as vozes que não provêm do Senhor sejam silenciadas agora, na autoridade do nome de Jesus. Todas as vozes que trazem incredulidade, medo, Senhor, sejam silenciadas agora, na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor Jesus, que nós queremos ouvir a Sua voz. Que nós queremos, Senhor, que o Teu Espírito possa ministrar, Senhor, no mais profundo da nossa mente e do nosso coração, Senhor, nessa tarde. Nós levamos a nossa mente, o nosso coração totalmente cativo à Sua vontade. E declaramos e decretamos no mundo espiritual que tudo aquilo que o Senhor planejou para essa tarde já foi decretado e feito pelo Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Jó, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 22, fala assim: Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos ao fio de espada. Só eu escapei, para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou.
e disse: no saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Uma devastação quádrupla acontece na vida de Jó, a qual deixa ele totalmente arrasado. E durante esse texto nós podemos ler que 4 mensageiros trazem, e cada um traz uma mensagem diferente. O primeiro mensageiro, no versículo 14, traz uma notícia da tragédia que acontece pelas mãos de bandidos, que levaram os bois, jumentas e mataram os servos ao fio da espada. O segundo mensageiro, no versículo 15, traz uma notícia de uma tragédia que acontece através de uma catástrofe natural. Fogo caiu do céu, matando as ovelhas e os servos. O terceiro mensageiro traz uma tragédia que acontece pelas mãos dos sabeus, que mataram os servos ao fio da espada. O quarto mensageiro fala a respeito de uma catástrofe natural. Um vento derrubou a tenda e matou todos os filhos de Jó. É como se todas as forças do céu e da terra tivessem conspirado contra Jó, sua família e seus bens. Jó começa a enfrentar um terremoto de sofrimento inesperado, uma tempestade de tristeza inexplicável começa a cercar a vida de Jó. É como se ondas turbulentas de reveses imprevisíveis alcançassem a vida deste homem. Estes são, queridos, os testes mais difíceis que um crente pode enfrentar. E eu preciso te falar, em nenhum outro lugar as coisas podem ser vistas de forma tão clara como na vida de Jó. A fé de Jó não o separou do sofrimento. A fé de Jó o inseriu dentro do sofrimento. Um homem íntegro, um homem reto e temente a Deus, começa a experimentar um sofrimento sem a mínima previsão de esperança. Não há uma resposta rápida dos céus para tudo aquilo que ele está passando. Não há uma revelação do alto. As nuvens simplesmente se aproximaram da vida deste homem. E de repente ventanias e de repente uma tempestade acontece na vida dele. Eu posso te garantir que a vida desse homem, depois de todos esses acontecimentos, não foi mais a mesma. E o céu, ele permanece calado e em silêncio. E Jó, ele não entende. Ele não consegue explicar. Ele não esperava. Talvez eu e você já tenhamos experimentado algum tipo de sofrimento e aflição. Quantos aqui já viram tempestade de verão? Você pode erguer a sua mão, eu estou te vendo. Aqui em Curitiba, normalmente sempre acontece no mês de janeiro. A gente nunca tem tanto calor assim, né? Normalmente o mês que mais esquenta aqui em Curitiba é em janeiro. E normalmente a gente aproveita, né, esse calor, esses dias ensolarados, para tirar os casacos de inverno de dentro do guarda-roupa, para tomar um solzinho, para colocar ali os cobertores e edredons no sol, para tomar um solzinho. Eu gosto muito de fazer isso, principalmente as nossas jaquetas de couro, que precisam tomar um ar para que elas não bolorem diante, né, de um clima tão úmido que é na nossa cidade. E de repente a gente está lá com todas as coisas lá no sol e de repente a gente começa a olhar no céu, as nuvens começam a se movimentar, sim ou não? E de repente elas começam a ficar escuras e de repente começa uma ventania e de repente vem uma tempestade e a gente tem que vir correndo e arrancar todas aquelas coisas que estavam no varal. Nas nossas vidas também acontece isso. Tudo está bem.
de repente nós nos vemos envolvidos em uma grande tempestade, em um momento de aflição. Quando tragédias nos atingem, nós temos a tendência natural de interpretar à luz do que Deus está querendo dizer com aquela situação. Muitas vezes nós queremos interpretar em relação a uma situação que nós estamos passando, o motivo por que Deus está permitindo aquilo, ou muitas vezes nós queremos interpretar em relação à vida das pessoas que estão próximas de nós. Só que eu preciso te dizer que eu e você, nós somos péssimos porta-vozes de Deus. A grande verdade é que a gente nunca sabe o porquê e para quê. O nosso Deus, que é onisciente, onipresente, que sabe do futuro, Ele sempre sabe de todas as coisas. E determinadas coisas acontecem, coisas que nós jamais esperaríamos, e nós passamos pela fornalha da aflição. E Deus, Ele usa muitas vezes esses momentos para nos corrigir, ensinar e consolar os outros. Nós podemos ver isso em 2 Coríntios 1:4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. E eu posso te dizer que quando nós passamos por momentos como esse, na sala de espera de Deus, nós nos tornamos pessoas mais humildes. Nós começamos a ter mais empatia com a dor e o problema do outro. Nós começamos a dar valor ao que realmente importa. Talvez um dos momentos mais difíceis na minha vida que eu passei, eu posso te garantir que talvez assim como você, eu já estive na sala de espera de Deus. E talvez um dos momentos mais difíceis no momento onde eu estava na sala de espera, foi realmente quando o pastor Marciano recebeu a notícia do internamento dele decorrente de uma complicação do Covid. Quando de repente as coisas estavam muito bem, eu nunca esqueço, nós estávamos dentro do carro, voltando, todos nós pegamos Covid, e os meninos pegaram antes, depois eu peguei, depois o Marciano pegou, e na época a gente ficou uns dias aqui em Curitiba e fugimos uns dias para ficar no litoral, porque a minha casa estava insustentável já. A gente ficou mais ou menos uns 30 dias ali nessa quarentena, porque um pegava Covid e sarava, o outro pegava, nós somos em 5 lá em casa, então você imagina a logística que isso não deu. E eu nunca esqueço que quando nós estávamos dentro do carro, nós ouvimos uma música que o Senhor, Ele estava preparando o meu coração para o que iria acontecer 4 dias depois. E talvez um dos momentos que eu passei por uma aflição tão grande, esse para mim foi o momento mais difícil. Onde a palavra de Deus sempre fala muito sobre o medo. Mas eu nunca senti o medo como uma fortaleza tão real, que tinha paralisado a minha vida. No exato momento, quando o meu marido me liga e fala, eu vou ficar internado. Eu já estou com um comprometimento de 50% do pulmão, e eu quero te falar que em menos de 24 horas esse comprometimento foi a 75% do pulmão do pastor Marciano. Eu acredito que tudo isso que eu vou falar para você nessa tarde são coisas que o Senhor ministrou ao meu coração nesse período de aflição que eu e a minha família passamos. E eu quero garantir para você que nós nos acostumamos muito na época de pandemia com notícias de pessoas que eram internadas, que eram entubadas. Mas eu posso realmente comprovar. Uma coisa é você receber notícia de um amigo. Outra coisa é você ter a pessoa que você mais ama lá. E você não saber qual será o fim dela. E eu posso te garantir que depois de toda essa situação que nós passamos,
A minha oração por pessoas que estão internadas, a minha oração por familiares que muitas vezes tinham as pessoas que eles mais amavam internadas, não era mais a mesma. Porque eu aprendi a ter mais empatia em relação à dor de pessoas que estavam ali. No Salmo 119, 67 fala: antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Salmo 119, 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. E o momento de aflição chega na minha vida e na sua vida como uma tempestade de verão em um dia ensolarado. As nuvens se movem, elas se tornam escuras, ventanias, e de repente a tempestade acontece. E nesses momentos, eu e você somos colocados na sala de espera de Deus. E a primeira coisa que eu quero falar para você nessa tarde é o que acontece quando nós estamos na sala de espera de Deus. Várias coisas são trabalhadas em nós na sala de espera. No tempo que ali permanecemos, estamos sempre experimentando virtudes, como paciência, confiança e sabedoria. São muitas as razões que nos levam à sala de espera: morte, desemprego, fim de um relacionamento, um diagnóstico médico, traição, separação, violência familiar, abandono, luto ou até mesmo uma gravidez inesperada. Algumas situações, quando nós estivermos na sala de espera, serão reversíveis, porém outras serão irreversíveis. E neste momento, quando nós estamos ali na sala de espera, não é o que nós esperamos, não é o que nós planejamos e não há uma explicação. Talvez no meio da aflição, assim como na vida de Jó, paira o silêncio de Deus. E eu quero te falar que o silêncio de Deus não quer dizer uma indiferença dele em relação àquilo que você está passando, e nem uma inatividade de Deus. E muitas vezes nós clamamos por ouvir a voz de Deus. Nós queremos respostas do porquê nós estamos passando por aquilo. A nossa alma fica inquieta, a nossa alma fica perturbada, ficamos abatidos, perplexos, e em determinadas situações parece que o chão se abre e nos encontramos em um abismo. Ficamos totalmente inércios à resposta de Deus. Talvez assim como um barco à deriva em meio a uma forte correnteza. Não interprete o silêncio de Deus, jamais, como indiferença, como uma inatividade. Eu quero te lembrar que o meu Deus, o seu Deus, trabalha no silêncio. E é no silêncio que Ele vai trabalhar a nossa ansiedade e o desespero da nossa alma, que só pode ser aliviado pela porção de graça que Ele vai derramar para aquele momento que você precisa passar. Eu quero te garantir que todos os dias Ele vai ter uma porção para que você possa passar aquele dia. Amém? E eu quero te falar que quando você está aí localizado na sala de espera, Ele não despreza as suas emoções, muito menos as suas crises e as suas dificuldades. Ele responde às suas orações. Talvez não como você deseje, ou de um modo que aos teus olhos pareça ser até compreensível em relação àquilo que você está falando e pedindo para Ele. Só que Ele não muda os seus planos. Independente do seu choro, independente do seu grito, independente do seu desespero, tudo aquilo que Ele planejou em relação a algo, Ele vai fazer.
Ele não muda de planos. Nós temos um Deus imutável. Mas, assim, diante de tudo isso, ainda assim, é necessário que nós estejamos aí mesmo localizados, na sala de espera de Deus. Eu quero que você se imagine numa sala de espera. Está vendo esse sofá? Se imagine você ali sentado na sala de espera. E nessa sala, no momento que você está sentado aí nesse sofá, você tem papéis nas suas mãos. Esses papéis, eles representam as suas aflições, mas também as promessas de Deus ao seu respeito. A sala de espera, ela representa também o preparar, o trabalhar, o aperfeiçoar e o moldar de Deus para que você possa viver todas as promessas que Ele tem ao seu respeito. E neste momento, quando você estiver aí, na sala de espera, Ele vai te purificar, Ele vai te fortalecer para o novo mover do Espírito Santo. Ele vai fazer com que você se torne uma pessoa muito mais frutífera. E no momento que nós estivermos aí, nós sofreremos de impotência muitas vezes, porque as coisas vão fugir do nosso controle. Nós nos sentiremos abandonados. A solidão muitas vezes vai ser ali a nossa companheira, porque nós seremos cercados por circunstâncias tão difíceis. E nós descobrimos que apesar de tudo isso que nós estamos vivendo, surge uma grande oportunidade do caráter de Deus ser revelado na minha vida e na sua vida como nunca antes. São nesses momentos onde nós não temos aos nossos olhos nada, que nós temos a Ele. E o caráter dEle quer ser revelado nas nossas vidas. São nesses momentos onde o Senhor nos chama para nos relacionarmos com Ele, para estar no secreto com Ele. Muitos desses conflitos, queridos, acontecem nas nossas vidas porque nós não conseguimos imaginar como alvos do seu amor que um Deus tão bondoso e tão amoroso pode fazer com que nós venhamos passar por esses momentos de aflição. E quando nós lemos João 16:33, Jesus ele não nos garantiu uma vida sem perda, sem dores, sem decepções. E nem sempre é fácil aceitar a decisão de Deus. O momento de aflição, o momento de ser preparado por Deus aí na sala de espera, também faz parte da nossa jornada cristã. Também faz parte da nossa caminhada cristã. Lá em João 16:33, o próprio Jesus disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu quero te dizer que se você está aí na sala de espera e você está passando por algum momento de muita escassez, talvez financeira, talvez emocional, talvez espiritual, eu quero te dizer que existe um Deus que vai suprir todas as suas necessidades, amém? Ele não te colocou neste lugar para que você morra espiritualmente. Ele não te colocou neste lugar porque Ele acha que ali é o seu fim. Ele não te colocou neste lugar porque Ele acha que ali está decretado o seu fim. Ele te colocou neste lugar e Ele está dizendo para você nessa tarde: eu suprirei todas as suas necessidades. Não faltará nada. Talvez, queridos, uma das coisas que o Senhor vai prover, e eu quero que você entenda isso, é o pão diário, é o maná, daquilo que você precisa para suprir as suas necessidades. Quando a gente pega o mesmo povo que o Senhor tirou do Egito para a terra prometida, para o trajeto até a terra prometida, nós podemos realmente nos certificar que eles tinham o que era necessário para que eles sobrevivessem, sim ou não? Mas eles não tinham o que eles queriam.
eles não tinham o que eles desejavam, ao ponto deles sentirem saudade das delícias do Egito. Então, quando você estiver aí, na sala de espera, eu quero que você creia que o Senhor, Ele vai suprir todas as suas necessidades. E não aquilo que você quer ou aquilo que você deseja. Amém? Porque o pão diário aqui, o maná que o Senhor providenciava para o povo, significava a provisão de Deus, para que pudesse suprir todas as necessidades deles. O maná aqui representava não o que eles queriam, a abundância de coisas que eles tinham no Egito, mas sim a provisão de Deus para suprir todas as necessidades. E na sala de espera, quando nós estamos ali, mesmo nós não tendo o que nós queremos, nós ainda assim precisamos confiar nele. E nós temos duas opções: ou nós confiamos nele, ou nós fugimos dele. Se nós fugimos de Deus, nós estamos desistindo de crer que mesmo em dias ruins, Ele está sempre presente. E para que eu e você possamos desfrutar disso tudo, a presença dEle nas nossas vidas e a soberania dEle é essencial. Se nós decidimos fugir de Deus, nós precisamos crer que o nosso Deus, o nosso Senhor, não vai poder cumprir e não vai poder nos suprir em tudo aquilo que Ele deseja e espera e quer quando nós estamos na sala de espera. Na sala de espera, nós sempre seremos trabalhados, porque Deus Ele está muito mais interessado em nos formar, forjar e moldar, assim como o oleiro trabalha com o barro. Quando estivermos na sala de espera, o que vai determinar onde nós vamos chegar, o resultado, o fim disso tudo, não são as circunstâncias que nós enfrentamos, mas a forma como nós posicionamos diante delas. Como reagimos diante disso, determina onde nós vamos chegar. E eu quero falar que se você não está na sala de espera, eu quero te dar uma notícia. Que mais cedo ou mais tarde, você vai ser solicitado a estar aí, na sala de espera. Porque a sala de espera também faz parte da nossa caminhada cristã. Amém? E se você está localizado na sala de espera, agora eu quero falar sobre 3 coisas que nós aprendemos quando nós estamos na sala de espera. E a primeira delas é que nós precisamos aquietar a nossa alma. Você pode abrir comigo lá em Salmos 42, versículo 5? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Na alma estão os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso intelecto, e os nossos sentimentos também. A alma, por vezes, ela é a nossa grande aliada, porque através dela nós temos amor, nós sentimos amor, compaixão, empatia, misericórdia. Mas eu preciso te dizer que no momento que nós passamos por aflição, ou no momento onde nós estamos aí localizados até esperar as promessas de Deus acontecerem nas nossas vidas, ela se torna o nosso principal sabotador. Porque nela também estão os sentimentos de medo, angústia, ansiedade, insegurança e desânimo. Nela também estão os pensamentos que trazem questionamentos, trazem e buscam o tempo todo explicação.
para o porquê aquilo está acontecendo, do porquê eu estou passando por aquilo. Quando nós estamos na sala de espera, a alma vai tentar incansavelmente te sabotar. Assim como o fast food, ela é imediatista. E ela vai tentar te convencer de que você precisa de algo para preencher o vazio que você está sentindo. Pode ser um impulso por consumismo, pode ser um impulso por comida, pode ser um impulso, ela te convencendo muitas vezes que para aquilo que você está passando, a melhor coisa é você ligar uma tela e você acessar sites que você não pode acessar. Porque isso, ela vai te convencer que vai fazer você se sentir melhor. E por muitas vezes ela vai te conduzir a trocar os pés pelas mãos. Tomar decisões na flor das emoções. Gerar em você impulsos de desistência, retrocesso, tentando muitas vezes dar uma ajudadinha a Deus. E neste momento, as pessoas entram em pânico. E eu posso te falar que muitas vezes elas começam a se comportar de uma forma não muito sábia. Sem entendimento, elas procuram e fazem coisas erradas. Onde no momento que elas estão se sentindo assim, o que elas mais precisam é aquietar a alma para que elas possam ouvir a voz de Deus, a direção de Deus e o conselho de Deus. E eu posso dar alguns exemplos de pessoas que trocam os pés pelas mãos. Um exemplo disso é uma pessoa que, de repente, tem uma mudança radical de carreira. Outro exemplo é uma pessoa que, de repente, ela troca de uma igreja para outra. Ou ela se muda de cidade. Mas ela não consegue entender que o problema não está ali ao redor dela, o problema está dentro dela. Existe uma inquietude dentro dela. Existe um senso de inadequação dentro dela, que é algo que o Senhor quer trabalhar na vida dela. O Senhor está conduzindo ela a um novo ciclo de crescimento. E ela fica inquieta. E ela acaba tomando decisões erradas. Outro exemplo é uma pessoa solteira, que entra em um relacionamento logo após de um rompimento do relacionamento anterior. Deixa eu te falar, nesses momentos nós precisamos tomar muito cuidado, para nós não procurarmos rota de fuga, tomando decisões, fazendo escolhas erradas, antes de entender de Deus o porquê Ele nos levou a determinada situação. Porque todas as vezes que nós agimos assim, por impulso, eu preciso te dizer que nós vamos ter muitos problemas e muita frustração. Nós precisamos entender o porquê que Deus me conduziu aí à sala de espera. O porquê esse senso de inadequação? Por que eu não estou bem? A sua alma, ela trará a você questionamentos em relação à soberania de Deus, o caráter e o amor de Deus. E a partir daí uma grande batalha começa a ser travada entre a sua carne e o seu espírito. Na sua carne, aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que você planejou, e no seu espírito, a soberania de Deus em relação àquilo que você está passando. Talvez assim como Eva, nos momentos de aflição, nos momentos de espera, quando estamos na sala de espera, onde o Senhor quer trabalhar com as nossas vidas para que a gente possa viver cada promessa que Ele fez a nosso respeito. Talvez, assim como Eva, que foi convencida pela serpente, que ela não deveria confiar o seu coração a Deus tanto assim. Não foi isso que a serpente disse para Eva? Foi isso mesmo que Deus falou? Foi isso mesmo que Deus disse para você? Que não era para você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Eva foi convencida pela serpente. No momento ali, crucial da vida dela,
em que ela não poderia entregar o seu coração a Deus. Ela não poderia confiar naquilo que Deus tinha dito para ela. E essa mulher decide tomar o controle da situação. E nós podemos ver tantos exemplos na Bíblia a respeito disso. De pessoas que tomaram o controle da situação. Pessoas que quiseram fazer as coisas do seu jeito. Pessoas que quiseram dar uma ajudadinha a Deus. Sara e Agar, Rebeca e Jacó, Saul e a feiticeira, Davi e Urias. E como que eu e você vamos vencer essa batalha que é travada nas nossas vidas, quando nós estivermos na sala de espera? E é sobre a segunda coisa que eu quero falar para você nessa tarde. Somente uma coisa pode calar a voz da sua alma. Somente uma coisa pode calar a inquietude da sua alma. E é a segunda coisa. É quando eu e você ouvimos a voz de Deus. A voz de Deus, ela tem o poder para calar e silenciar a nossa alma. E nós podemos ouvir a voz de Deus de várias formas. Nós podemos ouvir a voz de Deus através da oração, através dos louvores, através da meditação e da leitura da palavra de Deus, através de pregações. E uma das coisas que nós precisamos entender, queridos, é que quando nós estivermos localizados na sala de espera, nós jamais abriremos mão das disciplinas espirituais, porque elas irão nos sustentar. Elas irão nos fortalecer, elas irão nos encorajar, elas irão renovar a nossa fé. Além da confiança de Deus, que é renovada e fortalecida através das disciplinas espirituais, nós precisamos declarar a verdade de Deus ao nosso respeito. Eu não sei você, mas desde a nossa conversão, nós temos um caderno. Hoje em dia a gente não usa mais o caderno, hoje em dia tem gravador no celular, então a gente grava no celular. E nós temos todas as palavras proféticas que Deus liberou a nosso respeito. E nos momentos quando nós estamos assim, na sala de espera, no momento de aflição, nós começamos a ouvir aquelas palavras. E nós começamos a declarar, porque há um poder nas suas palavras. Há um poder naquilo que você fala, há um poder naquilo que você libera, tanto positivamente como de forma negativa. E nós começamos a declarar: Senhor, os nossos olhos não estão vendo. As circunstâncias, elas tentam, Senhor Jesus, matar a nossa fé. Mas nós declaramos todas as promessas que o Senhor tem a nosso respeito. E eu posso te dizer que desde a minha conversão, nós fazemos isso. Mesmo nos momentos, lá no início da nossa conversão, se você não conhece a nossa história, eu quero te encorajar assistir lá no orvalho.com, tem o seminário de finanças do pastor Marciano, ele conta um pouquinho da nossa história. E por muitas vezes, queridos, nós chegávamos da igreja, eu tinha 3 talões de luz atrasado na minha casa. Eu tinha agiotas esperando a gente quando a gente chegava da igreja. E muitas vezes a gente entrava dentro de casa, a gente dobrava os joelhos junto com o Murilo e falava: Senhor, nós não estamos vendo, mas nós cremos em todas as promessas que o Senhor tem a nosso respeito. Porque quando eu e você nos posicionamos para ouvir a voz de Deus, para orar, para escutar louvores, a nossa fé é renovada e fortalecida no Senhor. E ela tem o poder para calar a voz da nossa alma, para parar com a inquietude da nossa alma. Porque em momentos como esse, você tem 2 escolhas. Ou você murmura, ou você ora. E eu posso te garantir que se você escolher o caminho da murmuração, você vai ter um fim. Agora, se você escolher o caminho da oração, certamente você vai sair dali muito mais fortalecido. Amém? Além de declarar a palavra de Deus, além de orarmos, além de vivermos todas as disciplinas espirituais, você há de concordar comigo que nós precisamos ter ânimo.
Essa palavra ânimo, ela vem do latim animus, que é o masculino de anima, e ela quer dizer que tem vida, fôlego de vida. Existem pessoas que os anos de aflição e a demora do cumprimento das promessas vão tirando o seu fôlego de vida. E elas se encontram desanimadas. Nós podemos ver isso em Provérbios 13:12. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Tá um pouquinho que pulou aqui. E essas pessoas, elas não têm mais forças para permanecer e lutar. Não basta apenas ler a palavra de Deus, ouvir louvores, declarar a palavra, mas muitas pessoas não têm nem ânimo mais para fazer isso. Elas estão tão frustradas, elas já estão esperando há tantos anos, esse momento de aflição já está há tanto tempo, que elas não têm mais ânimo. A esperança foi adiada há tanto tempo que adoeceu o coração, matou a fé, exterminou a esperança da vida delas. O desânimo nada mais é do que uma mente com pouco fôlego de vida. Uma mente com falta de energia, uma mente sem combustível, e isso causa muito sofrimento e angústia. E sempre quando nós nos deparamos com esses sentimentos, nós precisamos realmente, talvez, se isso se permanece durante muitos anos, nós precisamos ficar alertas, porque isso pode desencadear um quadro de depressão. O desânimo, ele pode ter vários motivos, mas o desânimo nada mais é do que o clamor da sua alma, dizendo: eu preciso que algo me preencha. É sua alma gritando: eu preciso de Deus. O desânimo não é um problema de fé. Ele não está ligado à incredulidade. O desânimo, ele é um clamor da nossa alma por falta de fôlego de vida. O pecado não está em sentir desânimo, mas o pecado está sim em não recorrer ao único que pode soprar sobre a minha vida e sobre a sua vida o fôlego de vida. Somente Deus pode soprar novamente o fôlego de vida sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você crê nisso? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Queria que você abrisse lá comigo em Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Depois de muitos anos, Josué caminhando com Moisés, aprendendo ali com ele, de repente ele se vê em um momento sozinho, onde Moisés é recolhido. E o Senhor fala: Josué, presta atenção aqui. Agora fica para você conduzir esse povo até a terra prometida. Agora, de repente, Deus chama Josué e fala assim: Josué, não fui eu que te ordenei, não sou eu que estou te mandando, não sou eu que estou falando para você que você é capaz de cumprir essa missão que eu te dei? Então, Josué, deixa eu te falar, seja forte e corajoso. Não desanime. Você já viu uma pessoa desanimada corajosa? Sim ou não? Se você viu, você me apresenta, porque eu também nunca vi. Mas Deus chama esse homem e fala por 4 vezes: seja forte e corajoso. Não desanime. Não desanime, Josué. Você precisa ter ânimo para que você possa enfrentar ainda todas as lutas e as batalhas que virão, até que você alcance a terra prometida, junto com esse povo que eu tirei do Egito. Eu preciso te falar algo nessa tarde.
O desânimo é uma das coisas que pode impedir você de chegar a lugares que Deus já preparou para você. O desânimo é a única coisa que pode impedir você de viver as promessas de Deus. A palavra de Deus veio a Josué e falou bem assim: Josué, tenha ânimo. Não bastava apenas ele ser forte, mas para ter coragem, nós precisamos ter ânimo. E outras batalhas Josué teve que conquistar para que ele pudesse realmente alcançar a terra prometida. Mas esse homem, ele já estava revestido de ânimo. Assim como Deus fala para você nessa tarde. Tenha ânimo. E cheio de ânimo esse homem realmente guiava todo aquele povo até o lugar que Deus tinha determinado. E cheio de ânimo esse homem, juntamente com Deus, enfrentou todas as lutas e todas as batalhas que ele precisava enfrentar. Porque depois que Deus fala isso para você, eu posso te garantir que não foi só uma lutinha a mais. Houveram ainda muitas lutas, houveram ainda muitas batalhas que ele teve que enfrentar. Mas ele precisava ser revestido de ânimo. Nós podemos ver também que nada é mais poderoso para gerar ânimo na minha vida e na sua vida do que a palavra e a voz de Deus. Sim ou não? Porque Deus liberou uma palavra sobre a vida de Josué. E ele, ouvindo essa palavra, tomando essa palavra para a vida dele, ele começou a se mover em relação àquilo que Deus tinha sobre a vida dele. Em Tiago 1:21b fala, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Leia a palavra de Deus, ore a palavra de Deus. Se preciso for, faça bilhetinhos na sua casa. Existem momentos que nós passamos por tanta aflição que nós não podemos ficar com a nossa mente vazia. Nós precisamos ouvir louvores, nós precisamos declarar a palavra de Deus. E por muitas vezes eu fiz isso. Eu colocava versículos no espelho do meu banheiro, eu colocava versículos no armário da minha cozinha e eu começava a declarar aquelas palavras. Esses dias eu fiz uma pergunta para Deus: Senhor, por que algumas pessoas conseguem transformar os momentos de aflição em momentos de louvor? Por que, Senhor, que algumas pessoas conseguem no momento da aflição, no vale do desespero, ainda assim conseguem edificar um monumento de fé e louvor ao Senhor? E o Senhor me respondeu algo. Porque, filha, as raízes dessas pessoas estão aprofundadas na minha fonte, em mim, Jesus. Essas pessoas, elas aprofundam as suas raízes não somente na minha presença, mas na palavra de Deus, na oração e no relacionamento com o Espírito Santo. E a terceira coisa que eu quero falar com você é que nós, quando estamos aí, na sala de espera, nós precisamos crer que Deus está no controle. Você pode abrir comigo em Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deixa eu te falar algo. Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe por quê e Ele sabe para quê. E o tempo também faz parte da sala de espera. Eu preciso te dizer que o meu Deus e o seu Deus, Ele não está desinformado. Ele não é pego de surpresa. E o tempo vai trabalhar a nossa confiança, o nosso caráter e a nossa fé em Deus. O tempo, ou ele nos aproximará de Deus, ou ele nos afastará.
O tempo ou nos fará resilientes, ou nos fará desistentes. O tempo faz parte do exercício de aperfeiçoamento e aprendizado de Deus em nossas vidas. Eu preciso te falar, Ele sabe o dia certo, a hora certa, o mês certo e o ano certo, onde todas as promessas que Ele fez ao seu respeito vão se cumprir. Assim como Ele sabe o tempo de aflição que vai se encerrar na sua vida. Amém? Você crê nisso? Então fala, eu creio, Senhor. Por mais que os meus olhos não estejam vendo, eu creio que a sua promessa se cumprirá na minha vida. Isaías 43:19 fala justamente isso. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Por mais que você não esteja vendo, eu já providenciei. Deus manda te dizer essa tarde. Por mais que você não esteja vendo, eu já providenciei tudo o que você precisa para o seu futuro. Eu já me antecipei, eu já estou lá e eu já providenciei tudo o que você precisa para aquele momento. Permanece firme e inabalável em mim, que os seus olhos ainda verão o que eu vou fazer na sua vida. Eu já preparei um recomeço para você. Eu vou fazer algo novo que você ainda não viu. Eu vou fazer algo novo na sua vida que você ainda não experimentou. Mas eu, o seu Deus, já preparei para você. Eu gostaria de chamar o pessoal do louvor aqui. E lá em Jó 42:10. Se você quiser ler comigo, vai lá, vamos ler esse texto, por favor. Jó 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Mesmo diante de tantas perdas, mesmo diante de tantas dores, Jó, ainda assim, teve que perdoar as pessoas que tinham sido injustas com ele. Jó, ainda assim, teve que perdoar as pessoas que levantaram falsos testemunhos ao seu respeito. E eu quero te dizer que o perdão também faz parte da sala de espera. Talvez assim como na vida de Jó, as pessoas que você mais esperava, que o amparassem, que apoiassem você, nos momentos mais difíceis, foram as pessoas que viraram as costas. E eu gostaria que você ficasse em pé. O que determina o curso da sua vida não é aquilo que você enfrenta, mas a maneira como você decide se comportar ou se posicionar diante daquilo que você enfrenta. Seja na Bíblia ou ao longo da nossa vida, é fácil constatar que pessoas que passam pelas mesmas circunstâncias, muitas vezes têm destinos diferentes. Nossas escolhas, nossas atitudes, nossas decisões na sala de espera irão determinar o resultado final. Quando nós vemos a vida de Jó, no capítulo 1, versículo 21, 22, ele fala: "No saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto já não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma." Como que nós reagimos, queridos?
quando as coisas não acontecem da forma como nós queremos? Como que nós reagimos quando as nossas orações não são respondidas? O que acontece com a nossa confiança, o nosso louvor e a nossa adoração que entregamos a Deus quando a promessa que Ele fez sobre as nossas vidas demora a se cumprir? Quando eu e o pastor Marciano nos convertemos, o Senhor disse para nós que haveria um tempo de restituição financeira. Mas Ele foi muito claro. Haverá um tempo onde eu chamo vocês para o ministério integral. E esse dia chegou nas nossas vidas. Eu posso te dizer que a partir do ano de 2015, talvez foram 2015 e 2016, talvez foram os momentos de maior aflição na minha vida e na vida do pastor Marciano. Talvez mesmo sabendo que esse tempo chegaria, onde Ele nos chamaria para o ministério de forma integral, onde Ele nos chamaria para estar aqui onde nós estamos. Mas eu posso dizer para você que ficar na sala de espera dói. Não é fácil. E após 2 anos na sala de espera, o Senhor fala, chega o tempo. Nós éramos, na época, proprietários da livraria Shofar. E o Senhor chega para nós e fala, é o tempo de entregar para mim. E aquilo causou muito conflito, principalmente em mim, porque eu que fiquei responsável de encerrar as atividades da livraria. E eu não falei isso em nenhum culto. O Senhor sabe porque eu estou falando isso agora. E talvez o meu maior desespero foi quando eu comecei a fazer queima de estoque. E eu olho, eu saio da loja, eu olho, e parece que a ficha tinha caído como nunca antes. E eu falei, Senhor, como assim? Isso aqui era a promessa do Senhor. O Senhor falou que nós passaríamos por um momento de restituição, e isso aqui faz parte da promessa que o Senhor nos entregou quando nós nos convertemos. E aquele dia Ele falou para mim, Adriana, o propósito sempre será maior do que a promessa. E Ele falou, quando Deus perde Isaac a Abraão, Isaac era uma promessa que Deus tinha sobre a vida de Abraão. Mas, talvez, o coração de Abraão estava na promessa. E o Senhor pediu a promessa para Abraão. E o Senhor falou para mim, o propósito sempre será maior do que a promessa. Porque naquele momento onde Deus pede Isaac para Abraão, Deus estava testando o coração de Abraão. Será que você me ama da forma como você diz que me ama? Será que eu sou o primeiro da sua vida como você diz que eu sou? E o Senhor falou assim para mim, filha, a forma que eu tenho de atrair os meus filhos é através da promessa. Mas haverá um tempo que o propósito sempre será maior do que a promessa. E eu gostaria que neste momento você fechasse os seus olhos e eu quero te fazer 2 perguntas. 2 perguntas que o Senhor fez para mim naquele momento que eu estava ali com a minha alma inquieta na sala de espera. A primeira delas é, você está disposto a se preparar para os novos desafios da sua fé? Você está disposto a se preparar para os momentos quando as coisas de novo acontecem na sua vida? Você está disposto a esperar pela direção, a solução e remédio de Deus? Deixa eu te falar algo. Não espere somente, pois é possível esperar amargurado, ingrato, calado e desanimado. Espere com fé, espere com confiança, espere com ânimo. Você está disposto a arregaçar as suas mangas e adorar a Deus?
Você está disposto a adorar a Deus quando não existem respostas na terra, quando tudo parece injusto, quando a vida traz um golpe após o outro, um mensageiro após o outro, quando existem nuvens carregadas, mas nenhuma esperança de céu limpo? Você está disposto a adorar a Deus? E talvez essa foi uma das perguntas mais difíceis que Deus fez para mim, quando o pastor Marciano estava no hospital. Eu não sabia qual era o fim dele. E o Senhor falou para mim: você está disposto, Adriana, a me adorar ao lado do túmulo da pessoa que você mais ama? E mesmo assim pensar que Deus está no controle. Você está disposto a adorar a Deus? E eu quero te fazer essa pergunta nessa tarde. Quando os exames, o raio-x, a tomografia, o PET scan, e diante de um lado que não poderia ser pior, e mesmo assim pensar, Deus está no controle. Você está disposto a adorar a Deus quando o emprego é perdido e o dinheiro vai acabando, e mesmo assim pensar, Deus está no controle? Você está disposto a adorar a Deus quando o teste de gravidez mais uma vez deu negativo, e mesmo assim pensar, Deus está no controle? Você está disposto a adorar a Deus quando você não é promovido e você se esforçou tanto para conseguir aquela promoção, e mesmo assim pensar, Deus está no controle? Você está disposto a adorar a Deus quando você luta com dor e não há solução, e ainda assim pensar, Deus está no controle? Meus queridos, tudo isso se chama confiança e fé diante daquilo que os seus olhos não veem. Você não entende, você não consegue explicar, você não esperava, mas você não consegue escapar. E foi isso que eu disse para Deus aquele dia. Eu falei, Senhor, eu não sei qual será o fim do meu marido, mas a verdade, Deus, é que eu não vivo sem Ti. A verdade, Senhor, é que a minha alma está seca. A verdade, Senhor, é que a minha alma está inquieta e ela traz vários questionamentos. Eu quero explicação, eu quero resposta do porquê que nós estamos passando por isso. E eu falei, Deus, a grande verdade é o que eu mais preciso é ouvir a Sua voz. Senhor, na verdade, o que eu mais preciso é restabelecer o meu relacionamento contigo, porque é isso que vai me sustentar, independente do fim que o Senhor já planejou ao nosso respeito. Nós não entendemos, não conseguimos explicar, nós não esperávamos, mas nós não conseguimos escapar. Nós erguemos a nossa voz a Deus, nós louvamos a Deus, e esse é o louvor mais puro e sublime que nós podemos entregar ao Senhor. E nesse momento, mesmo diante das circunstâncias, da aflição, nós o adoramos, com base em Suas promessas e não em suas explicações. A derrota de Satanás, queridos, é quando o crente, em meio às lágrimas, no vale do desespero, consegue adorar a Deus. Isso sim significa transformar a sua aflição em testemunho de louvor. Erigir um monumento de louvor no vale do desespero. Eu quero te falar, a aflição terá fim. Lá no futuro, lá onde Deus planejou, Ele já decretou o fim de todas as coisas. Lá no futuro, lá onde Deus planejou, Ele já preparou todas as promessas que Ele liberou a seu respeito. Por mais que você não esteja vendo, Deus fala para você nessa tarde, eu já providenciei tudo. Eu já providenciei tudo o que você precisa para o seu futuro. Permanece em mim.
Restabelece o seu relacionamento comigo. Faz aliança comigo de novo. Renova a aliança que você tem comigo. Renova a comunhão que você tem comigo de novo. Eu já preparei um recomeço para você. Eu já fiz algo novo no seu futuro que você ainda não consegue perceber. Aquilo que você ainda não experimentou, eu já preparei para você. E eu gostaria de, primeiramente, orar pelas pessoas que estão nos assistindo agora na transmissão online, ou até mesmo aquelas que irão ver depois, esse vídeo que vai ficar gravado na nossa plataforma do YouTube ou no nosso site. Mas eu gostaria também de orar com você, e que você permanecesse com os seus olhos fechados. Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu peço que essa palavra possa também alcançar os meus irmãos, Pai, que estão nos assistindo através dessa transmissão, até mesmo aqueles, Senhor, que estão nos assistindo aqui de forma presencial. Que essa palavra também alcance aqueles que terão acesso a essa gravação, Pai. Pai, eu oro, Senhor, eu intercedo, Senhor Jesus, nessa tarde, pelos meus irmãos, Senhor Jesus, que neste momento têm sido, Senhor Jesus, paralisados pelo medo. Pelo medo que vem como um ladrão, Senhor, tentando roubar a fé, a confiança em Ti. Eu clamo a Ti, Senhor, que a fé dos meus irmãos e a confiança em Ti, Senhor, possam ser restabelecidas. Eu clamo a Ti, Pai, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor possa os revestir de fé, de força e de ânimo, Senhor. Eu oro para que os meus irmãos sejam fortalecidos e encorajados pelo Senhor. Eu oro, Senhor, para que o fôlego de vida possa ser soprado sobre a vida deles, trazendo ânimo de novo, Pai, no nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida que está nos assistindo agora através dessa transmissão. Que Deus te abençoe, que a porção de Deus possa alcançar a sua casa, que o Senhor dê ordem aos seus anjos a seu favor, e que você possa ser revestido de fé, de esperança e de confiança em Deus. Autoridade do nome de Jesus.